do bairro do Leblon e vamos apresentar para o programa do Vila, diretamente pela Insígnia TV, o melhor do Rio de Janeiro, a sua conversa, a sua cultura e sua arte. Olha só, é tão bom o Rio de Janeiro que é o celeiro da cultura, do bastidor, da Rio Capital Cultural, que é um título que enobrece a cidade, é de fato uma indústria da cultura. Nós estamos aqui hoje com o Ramon, encontrei com o Ramon e eu tenho que saber sobre os bastidores do teatro. Ramon, o que você me conta? Fazer teatro não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa extremamente prazerosa. Nós estávamos em cartaz esse mês na Casa de Cultura Laura Alvim, visitando Camille Claudel, um espetáculo com 20 anos de trajetória, que nós comemoramos no Laura Alvim, com a atriz Adriana Rabelo, e temos outros projetos em andamento que estamos tentando captar, mas esse espetáculo ele tem uma longa história e ele não vai parar. Foi um espetáculo feito com muita dedicação, muito carinho por toda a equipe, um espetáculo muito bem cuidado, a crítica foi maravilhosa, então a gente pode fazer ainda muitos e muitos anos. Não, é a companhia de repertório, né? Você produz um espetáculo, você tem que manter aquele espetáculo e possa levar a todos os lugares, o país é enorme, né? Tem que viajar esse país também, né? Sim, com esse espetáculo nós estreamos em 2006 no Centro Cultural Justiça Federal e logo depois a gente foi convidado para abrir a exposição de obras oficiais da Camille Claudel na Estação das Docas em Belém do Pará. Foi uma experiência brilhante, nós começamos o espetáculo na porta da exposição com as obras dela, né? E desde então, durante essa trajetória toda, a gente tem viajado muito. Nós já fizemos várias cidades de Minas Gerais, interior de Minas, circuito Sesc, enfim, é um espetáculo que a gente trabalha para isso, assim, para que não fique restrito aos grandes centros, mas que encontre as plateias do interior desse país, que é tão importante. Eles são muito carentes de bons espetáculos, de produtos culturais, né? Essa troca é muito importante para a gente e para as cidades visitadas. A possibilidade, inclusive, de manter o espetáculo hoje também para participar de festivais, né? Isso também é importante. Agora, você sempre pensa nisso, que a gente está conversando sempre isso. Qual é a palavra que a gente pode dar a um colega que é jovem, que não está no Rio, em São Paulo? Ele precisa vir ou ele tem que desenvolver um trabalho lá? Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade muito pequena, chamada Palmeira do Oeste, uma cidade que tinha 10 mil habitantes, contando com a população rural. Eu nasci nos anos 70 e para mim foi muito difícil, porque era uma cidade que tinha um cinema, mas ele foi demolido, não tinha teatro, tinha uma biblioteca muito pequena, livro a gente tinha que comprar pelo correio e demorava 3 meses para chegar, né? Então eu via os espetáculos nos circos que passavam. O meu primeiro contato com o teatro foram aqueles dramas que eles exibiam nos circos, né? E aí foi que surgiu a paixão. Então, naquele momento, na minha cidade, eu tive que sair. Eu fui para São Paulo, estudei em São Paulo, depois vim para o Rio, fiz a Cal, fiz literaturas na UF. Mas eu acho que depende do lugar onde você está, né? A gente tem grupos maravilhosos no Brasil, como o Piolim, lá no Nordeste, que faz um trabalho belíssimo, num local longe dos grandes centros, né? Então depende muito de que tipo de cidade você mora, quais as propostas culturais que tem ali. Mas acaba, eu acho que em algum momento você vai passar por um grande centro, em algum momento. Não é até para estudar, conhecer as pessoas, a classe, mesmo que depois você volte. Mas acho importante sair também do casulo, né? Da zona de conforto. Isso, e conhecer o que se faz no mundo, né? Sim. E se você fica numa cidade do interior feito a minha, você tem pouquíssima chance disso acontecer. Não, também pensar que é uma indústria, né? Um mercado de trabalho, né? O profissional almeja trabalhar profissionalmente,
se remunerar na sua função. Então ele também busca o caminho onde há um mercado, né? E São Paulo nesse aspecto, né? Realmente é muito melhor. BH e Salvador também, né? Hoje a gente tem uns polos ampliou, culturais, né? E tem essa política de descentralização da cultura, né? Que está sendo muito importante. Eu acho que com essas leis, Aldir Blanc, as cidades estão conseguindo produzir no local com artistas locais. Isso é muito interessante, muito interessante. Na minha cidade, lá onde eu nasci, que é no interior de São Paulo, eu soube que tem gente fazendo pela lei Aldir Blanc, né? Agora, não sei se movimenta, se uma cidade pequena, né, consegue movimentar uma estrutura cultural que realmente possibilite aos artistas viver daquilo Naquela no interior. cidade, né? Mas deveria, né? Deveria. É porque hoje também mudamos, né, esse conceito do interior. Hoje já não há mais um interior que você não tem acesso à informação. Todos têm acesso à informação através na internet, no celular. A cidade do interior está bem equipada, né? Tem um teatro, tem um shopping, tem um auditório. Então o que nós precisamos é muita boa vontade, né? Eu acho que tem fazer teatro, arte nesse país é muito difícil porque depende imensamente da força dos produtores culturais, da resistência, resiliência dos artistas, não é? Mas a gente não consegue fazer se não tiver patrocínio, apoio cultural, parcerias. Isso é muito importante para a arte. Né? Porque muitas vezes um espetáculo é interessantíssimo, mas pela própria proposta ele não se paga, não é? E é uma pena que eles deixem de existir por falta de apoio, não é? Porque você faz uma comédia ou um espetáculo mais fácil, que eu digo de público, né? Você tem muito mais chance de conseguir pagar os gastos todos, né? Se você escolhe um produto mais experimental, que experimente linguagens, essa facilidade cai muito, né? E é aí, na experimentação, no novo, é que se modificam as artes, não é? E nem sempre esses espetáculos tão importantes conseguem apoio. São duas coisas que você falou nessa conversa que me lembraram. Eu participei de teatro na minha formação, também sou ator, no início de carreira, né? Viajei. E eu fazia uma coisa que hoje em dia eu acho que eu falando com os jovens talvez nem saiba muito bem o que é. Eu fiz turnê, Porto Alegre, Florianópolis, Blumenau, Curitiba, Brasília, Vitória, Aracruz, eu conheci o país viajando com teatro. Então por isso que eu acho tão importante isso, né? Há esse mecanismo, há essa possibilidade, né? Sim. Eu conheço muitos artistas que fizeram isso e construíram carreiras sólidas. Eu era muito amigo da Malu Rocha, que era uma grande atriz brasileira, que faleceu, até virou filme, né, a história dela. E a Malu foi, tirando o Dercy Gonçalves, eu acho que é a pessoa que mais viajou com teatro nesse país. Mas ela era de um tempo em que você fazia um empréstimo no banco, montava o seu espetáculo e rodava o país. Não tinha internet e o interior era muito carente, muito carente. Então, os artistas conseguiam pagar e lucrar com aquilo, né? Hoje em dia, as coisas ficaram mais fáceis por um lado, porque você tem internet, tem mais acesso e as coisas, o mecanismo está mais estruturado. Por outro lado, o público de teatro, ao meu ver, ele esvaziou um pouco, né? Você tem uma demanda muito grande de informação, né? Tem milhões de coisas acontecendo na internet, inclusive, e muitas pessoas deixam de ir ao teatro, talvez até por conta da questão financeira também, né? Para ver filme no streaming, ficar na internet. Então é uma faca de dois gumes. Se por um lado você tem esse mecanismo que te ajuda, que divulga,
não é? Por outro, você também tem uma distração para esses produtos mais jovens da internet e menos público em teatro, para literatura, para o cinema. O cinema hoje se vê em casa, né? Pouquíssimas pessoas frequentam a sala. O ato de... Agora, tu fala o seguinte, prestigia o artista nacional, hein? Sim, sim. Eu estou falando aqui, parece que os teatros estão esvaziados. Não é isso. Se você for aqui no Rio de Janeiro, você vai ver que tem muita coisa boa e lotadas, né? Muitos produtos com casa cheia, né? Mas é uma luta. É uma luta, principalmente para os jovens. Não, eu acho que nós tivemos uma queda pós-pandemia. A pandemia, de fato, né, assustou a todos, a nossa atividade foi constrangida, né, sem poder receber espectadores, sem poder exercício. Mas hoje nós voltamos, temos essa retomada, né, essa possibilidade. Agora estamos de portas abertas aguardando o espectador. Ele precisa também. Que ele faz parte do enredo, ele faz parte da história. Nós não fazemos teatro para nós, né? Nós fazemos para aquele que está na plateia, aquele que é o mais importante artista naquela noite, né? Porque você fazer e não chegar na ponta, né? No caso do teatro, então isso não existe. Você não tem teatro sem público, né? Talvez seja a arte que mais dependa, né, do público presente. Nós podemos fazer para televisão, mas assim, no teatro exige a plateia, né? A presença da plateia. Eu e a Adriana Rabelo, a gente viajou com o espetáculo Visitando Camille Claudel durante muitos anos e paramos em 2019 por conta da pandemia e só agora a gente está conseguindo retomar. Bem verdade que na pandemia eu realizei um espetáculo chamado As Sete Vidas de Alva, com o edital Aldir Blanc, que foi um alívio porque eu consegui gerar 40 empregos na pandemia. E ele passou inicialmente online. E nós fomos indicados a 5 prêmios UIDU, que é um prêmio de e-teatro, é o teatro que acontece na internet, muito novo para mim. E a minha atriz, Ângela Bittencourt, ganhou melhor atriz. Então eu consegui fazer, mas tudo uma experiência nova, né? Eu ensaiei com a Ângela pelo WhatsApp. Realmente aprendemos muitas coisas, não, que viraram até padrão, home office, reuniões virtuais, né? Agora, o teatro é essa função, essa casa que recebe o espectador, né? Você não faz um teatro, né, sem a necessidade da coxia, da plateia, né? Você receber do escritor, né? Sim. O equipamento, a caixa cênica. A caixa cênica. E teatro é o único lugar que uma pessoa pode ter essa experiência, né? Única, do contato com o artista, né? Tão próximo e tão arriscado. Porque cada dia é diferente do outro, você tem uma luz que falha, é uma música que entra mais alta, isso muda o espetáculo, muda a experiência com as plateias, é uma experiência brilhante. Eu acho que o mundo está precisando muito disso no pós-pandemia, de chegar perto, né? Do contato, de ver as pessoas. Eu mesmo, eu cuido de uma mãe idosa, com quase 90 anos, e a pandemia acabou, e para mim não. Eu continuei isolado, continuei usando máscara por um bom tempo, sem frequentar os lugares. Só agora que eu estou indo para o mundo. Né? Agora, queria saber uma pergunta. Se você tem uma galharufa para indicar para os jovens? Olha, eu já tentei várias coisas que deram errado. Gente, tem muita simpatia, muita coisa, muita dica, não é? Eu não tenho, não. Sabe assim, as que eu tentei deram... Não... A galharufa, procure uma galharufa em sua cidade. Mas a Fernanda Montenegro, mudando de um pouco o foco, mas a Fernanda, uma vez perguntaram para ela, o que você diria para um jovem artista querendo fazer teatro? Ela disse assim, desiste, porque é muito difícil. Não é uma profissão fácil. Desiste e vai fazer outra coisa.
Se de todo, fazendo essa outra coisa, você for extremamente infeliz, É o seu ambiente. O então, teatro é o seu ambiente. então volta quem não tem jeito. Né? E se por um lado é difícil, acho que poucas profissões dão um retorno tão lindo, tão bonito. Não, acho que são amantes, né, do teatro, né? São pessoas apaixonadas pela arte, né? Sim, sim. é. Porque ninguém fala assim, eu vou ser ator de teatro porque dá dinheiro. Não, Pode até dar. Sim, né? ver a figura notória, a celebridade, mas eu de fato também acredito que seja um dom. E esse dom também deve servir a Deus, né? Sim, sim. A paixão de Cristo, né? A manifestação da igreja, né? O teatro religioso. Tem várias vertentes, né, do teatro, né? Eu acredito que o teatro ele é uma ponte entre nós e o mistério do mundo, sabe assim? Eu acho que tudo que você não explica na vida, sabe, essas coisas todas que pode ser Deus, pode ser milagre, eu acho que a arte ela faz uma ponte, ela te coloca em contato direto com esse mistério do mundo inexplicável, não é? É uma experiência nesse sentido religiosa. Você meio que explica o inexplicável da vida com arte sem palavras. Eu acho que a verdadeira arte é aquela que te desequilibra completamente. Porque... Como é que eu explico isso? A arte, ela não responde perguntas, muito pelo contrário. Ela levanta um monte de questões que fazem com que você desequilibre das suas próprias convicções. Né? Então, quando eu vejo uma obra de arte realmente importante, eu fico tremendo, às vezes choro, eu não sei o que eu vi, eu não sei o que fazer com aquele monte de perguntas. Eu acho que essa é a função. Mexe com a emoção. Obrigado, Ramon. Foi muito boa a conversa. Ficamos devendo uma segunda aula sobre teatro para o nosso ator. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Obrigado a você. Não, precisa muito bom ampliar essas conversas. Né? Eu acho que temos espaço ainda para ampliar essas conversas. Né? Sim, sim. Vamos fazer. Muito obrigado pela entrevista, por esse espaço, por estar aqui falando de cultura com esse drink lindo.